Olá, bom dia a todos. O meu nome é Cláudia Rosas e sou o Unit Leader da Unidade Climate Change na APSER. Obrigada à vossa presença neste webinar sobre a pegada de carbono. Agradeço também a presença dos nossos convidados que vêm hoje partilhar connosco a sua experiência no que toca ao cálculo e à redução da pegada de carbono. E passo agora a palavra ao Pedro Fernandes, que é Business Developer desta unidade, Climate Change, e que vai dar seguimento à nossa conversa e vai apresentar os nossos convidados. Obrigada, Pedro. Pois então, muito bom dia, obrigado pela vossa participação e pela vossa presença neste webinar. Isto já vem na sequência de outros webinars que já fizemos da pegada de carbono. Tentamos sempre trazer, para além do que é a teoria, tentamos, mais do que isso, trazer um pouco da experiência do que é o cálculo da pegada e a verificação, e também partilhar um bocadinho dos desafios que este tipo de serviço e que este tipo de trabalho tem. Começo por apresentar os ilustres participantes, porque são eles que vão ter a palavra e são eles que vão, na própria pessoa, falar um bocadinho daquilo que são as dificuldades que encontraram no caminho e as oportunidades que conseguiram através do cálculo e da verificação da pegada de carbono. Começo a ordem alfabética. Ernesto Ramada, do grupo MCA, de M. Alves, que nos vai falar um bocadinho do cálculo que estão a fazer e as dificuldades que têm tido a implementar numa empresa de construção civil, que tem as suas especificidades. O Nuno Vieira, da BA Glass, que ainda estamos agora a falar precisamente disso, é a terceira verificação que fazem, portanto já têm alguma experiência, já tiveram os seus desafios, agora estão a entrar no estado cruzeiro, mas vem falar também do porquê da pegada, do porquê da verificação e o que os levou a fazer isso. Rui Pedro Silva, da Cork Supply, que nos vem falar da pegada que eles já calcularam. Na altura tiveram apoio também da Susana Lopes e da APSER, e a Susana está aqui, que também nos vai poder falar um bocadinho do seu papel como verificadora e como consultora. E então a Cork Supply, que é uma empresa da área da produção de rolhas e produtos de cortiça, que nos vai falar um bocadinho da sua realidade. E finalmente a Susana, como eu referi, está aqui no papel de consultora e verificadora, que do ponto de vista de uma terceira parte, consegue ter alguma lucidez para perceber quais são as dificuldades que vai encontrando ao ajudar a implementar e a fazer o cálculo da pegada, mas também as dificuldades que se encontram quando nós estamos a fazer uma verificação de terceira parte e aquelas questões que são mais frequentemente levantadas no decorrer da verificação. Dito isto, não vou perder muito mais tempo, vou então passar a palavra aos meus companheiros de painel para começar o desafio, a ideia será explicar um bocadinho do que é que os levou a fazer avançar neste projeto da pegada, se foram os clientes que vos solicitaram, se foi uma questão de mercado, uma questão de transparência. Hoje em dia fala-se muito dos ESG, das questões da sustentabilidade. Muitas empresas avançam também para aí, e a pegada é uma maneira de demonstrar que existe um compromisso com a sustentabilidade. E se calhar vou fazer ao contrário. Vou agora, no caso vou começar então pelo último a ser apresentado, foi o Rui Pedro Silva. Rui Pedro, Cork Supply, como é que foi o início? Que desafios é que tiveram? Fala um bocadinho da vossa experiência. Olá, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, obrigado pelo convite. E é sempre estamos sempre, a Cork Supply faz parte da nossa estratégia estes momentos de partilha e de capacitação, porque efetivamente tentamos dizer que levamos estas questões da sustentabilidade muito a sério e a pegada de carbono faz parte da nossa estratégia de sustentabilidade. Só apresentar um bocadinho, meu nome é Rui Pedro Silva, trabalho na área de sustentabilidade já há algum tempo.
sou responsável pela dinamização de todas estas questões relacionadas com a sustentabilidade, o ESG, que o Pedro falou muito bem. A Corte Supply tem levado este tema com responsabilidade, no final do dia a sustentabilidade é mesmo isso, é ser responsável. E nesse sentido, nós dividimos a nossa agenda de sustentabilidade em 3 pontos fundamentais, de forma a ser mais fácil de comunicar, mas de forma mais simples da sua gestão do dia-a-dia. Estes 3 pontos seriam divididos na área do produto, do planeta e das pessoas. Os nossos 3P, não confundir com os outros 3P, do planeta, pessoas em purpose, que está no 4P. Dentro da nossa estratégia do produto, é evidente que o cálculo da pegada carbónica, a pegada de carbono é fundamental. E é fundamental por vários motivos. Porque eu acho que o principal motivo é mesmo dar-nos um baseline. Nós temos que conhecer tudo o que nós não conhecemos, não conseguimos melhorar. E a melhor forma de percebermos o impacto ambiental de um determinado produto é fazermos o cálculo da pegada carbónica. É claro que podemos integrá-lo no Life Cycle Assessment, temos muito mais informação, mas claro, hoje em dia, um dos maiores problemas a nível de alterações da parte ambiental são as alterações climáticas e a sua mitigação. Logo, a Corte Supply, para definir as linhas de ação para combater as alterações climáticas, precisava de ter o seu baseline dos seus produtos. E para isso, avançamos para a pegada carbónica. Esse foi o grande motivo pelo qual nós decidimos avançar para o cálculo. Claro que, como o Pedro falou muito bem, tivemos algumas questões, alguns inquéritos sobre os nossos clientes, que também estão preocupados com estas questões e que querem tomar decisões ambientais responsáveis e, por isso, precisam de informação. E um dos grandes dificuldades neste exercício é mesmo a recolha de informação. Os nossos clientes precisam de informação da sua supply chain, que somos nós, e que nós vamos pedir informação à nossa supply chain e aí às vezes as coisas começam a ficar complexas. Mas o principal motivo foi esse. Foi os nossos clientes forçaram um bocadinho a que nós apresentássemos valores, por isso era importante que nós temos esse baseline e também fazia parte da nossa estratégia de sustentabilidade de termos o cálculo para depois podermos identificar onde podíamos atuar. Senão fica tudo muito no ar, fica tudo muito a roçar ali o greenwashing, aquela coisa de vamos ser mais verdes ou vamos reduzir. Mas vamos reduzir quando, como, onde e qual é o ponto que efetivamente tem mais impacto. E a pegada carbono dá essa informação toda. Conseguimos identificar os pontos críticos. E quem já fez este exercício sabe muito deste cálculo está relacionado com o consumo energético. E todos sabemos que, por exemplo, o ano passado, a crise energética levou-nos a outro tipo de questões. Por isso, de repente, se calhar em algumas organizações, e a nossa, não vou dizer que era, houve ali um acelerar do processo, um bocadinho que já se previa que a crise energética podia levar a esses problemas. Ou seja, nós sabíamos que a nossa pegada carbónica tinha uma determinada característica relacionada com o consumo de energia. Se nós conseguíssemos analisar a nossa cadeia de valor, encontrar os pontos críticos dentro da análise do cálculo da pegada carbónica, conseguimos focar nas reduções e também termos ganhos de redução de custos bastante relevantes. Isto foram os motivos dos quais nós decidimos fazer a pegada carbónica. Eu não sei se ou já as dificuldades que encontramos ou se passo a palavra. Não, é uma boa introdução. Realmente a questão dos custos, ainda por cima, eu tive ainda por cima ontem numa auditoria de sistemas de gestão de energia da 50001 e é uma abordagem típica. Ao ter uma noção das emissões, também se acaba por ter que pegar na energia e quando há redução de custos de energia, também normalmente há redução dos custos globais da empresa. Ainda por cima com os preços do gás natural e eletricidade. E falando em gás, quer dizer, Nuno, se há indústria que usa muito gás e muito combustível para fornos, é o setor do vidro. Vocês têm um impacto, a questão dos consumos tem um impacto muito significativo na vossa atividade, não é?
como é que surgiu, então, Sim, Pedro. e agora se calhar os benefícios que a pegada terá tido em saber o vosso peso nesta área. Muito bem. Pedro, muito bom dia. Agradeço primeiro à APSER o convite, é sempre ótimo estar aqui a partilhar as nossas experiências e acho que é assim que conseguimos evoluir a nível de indústria, do país, para reduzirmos a nossa pegada de carbono e também, em segundo lugar, complementar aqui os restantes convidados e já ouvi aqui umas sábias palavras do Rui. Pronto, eu queria começar por dizer que realmente o compromisso que nós temos de medição da pegada de carbono vem efetivamente de um compromisso. Já tem bastantes anos, não é algo que é recente na BA Glass. Quando nós começamos a desenhar a nossa estratégia de sustentabilidade, ela baseia-se em 6 pilares e um deles claramente é o pilar da responsabilidade ambiental. E como tal, no primeiro ponto e essencial, e como o Rui já disse, o que nós não sabemos, nós não podemos melhorar, e efetivamente já há mais de 20 anos que nós medimos a nossa pegada de carbono no âmbito 1 só, numa primeira fase, são as nossas emissões diretas, também dentro das obrigações que temos do mercado de carbono regulado. Há poucos anos achamos que dentro desta estratégia fazia todo o sentido alargar esta medição para os outros 2 âmbitos das emissões, que são as indiretas, que vêm da produção da eletricidade que nós consumimos, e de um terceiro ponto que é da nossa cadeia de valor, e desde o upstream até o downstream. Nós achamos isto de uma importância, primeiro, acima de tudo, o nosso compromisso que temos com a sociedade. Começa por aí, eu faço este trabalho com muito prazer, vejo que é de uma importância crucial para nós hoje e para as futuras gerações. E por isso, o primeiro ponto, eu penso que este é um tema que é muito interessante, e quando discutimos aqui internamente, esta impressão que eu tenho é que as pessoas falam com uma paixão e com muito interesse sobre este tema, porque realmente sentem-se muito preocupados sobre a intensidade de carbono que temos na nossa indústria, Pedro, e nós efetivamente temos uns fones que consomem bastante gás natural, mas nós já sabemos como é que o vamos contornar e como é que vamos conseguir produzir vidro praticamente sem emissões. Okay? Nós já temos nesse plano, e isto assenta-se realmente no facto de medirmos as nossas emissões, em primeiro ponto, e sabemos qual é o nosso ponto de partida, como o Rui falou, o baseline, e a partir daqui definir que tipo de estratégia e ações é que temos que definir repartidos pelos 3 âmbitos das nossas emissões. Claramente o âmbito 1 é um âmbito que nós temos que trabalhar, temos que substituir o gás natural, temos que substituir as nossas tecnologias atuais e por aí fora, e isso é importante quando realmente temos os números na mesa e sabemos realmente que o impacto que vamos ter nestas ações e neste investimento, e esse é um dos principais motivos também para o qual estamos a medir, que nós temos que ter um plano de investimentos para os próximos anos. Nós temos neste momento o nosso compromisso assumido no Science Based Targets, em que temos que reduzir a nossa pegada de carbono específica em 50%, e como tal, para isso temos que definir um roadmap, e esta base de medir permitir-nos apontar e definir bem que tipo de investimentos é que teremos que ter até 2035, neste caso, para atingir este objetivo que temos definido. Pronto, depois, só estar aqui um bocadinho para dificuldades. Pronto, como o Pedro disse bem, este é o 3º ano que estamos a fazer a verificação dos 3 âmbitos, porque a verificação do Scope 1 já fazemos há bastante tempo, mas os outros 2, realmente este é o 3º ano que estamos a fazer este trabalho com a vossa colaboração. E realmente o primeiro ponto de grande dificuldade é a escala de valores. Efetivamente, que no âmbito 1 já tínhamos esta noção, porque somos uma empresa que temos várias fábricas espalhadas pela Europa, ou seja, toda esta agregação de dados e valores é sempre uma grande dificuldade, e este processo contínuo de todos os anos fazemos esta medição também permite-nos melhorar. Nós já temos mecanismos muito mais rápidos, eficientes, mais digitais em alguns pontos, para começarmos a ter muito mais rapidamente esta informação, mas mesmo assim continua a ter alguma complexidade e continua a ser uma dificuldade devido à origem bastante diferente dos valores onde vamos basear para o cálculo da nossa pegada de carbono. Outra dificuldade, agora aqui uma questão mais técnica para terminar esta primeira parte,
eu diria que as fontes em que nós usamos também é sempre uma dificuldade garantir que o que utilizamos são as fontes mais fidedignas, mais adequadas para fazer o cálculo dos fatores de emissão e por aí fora. Pronto, é sempre uma dificuldade. Hoje em dia, por exemplo, uma das bases de dados mais comuns dentro deste processo é o da DEFRA. Por exemplo, eu questiono-me hoje em dia se será uma base de dados que devemos utilizar nos próximos anos, tendo em conta que efetivamente até a DEFRA já nem pertence à comunidade europeia, não é? Onde está no UK. Muito bem, diria que é, assim, num resumo, são estes os principais pontos e nós também, tendo esta realidade industrial, nós somos muito conduzidos por KPIs, não é? Como é óbvio, e pegando novamente o que o Rui disse, e muito bem, são estes números que nos permitem depois fazer cálculos de melhorar, de ter eficiência, de seguir objetivos, e porque sabemos também que ao reduzir a nossa pegada de carbono, vem efetivamente sermos muito mais eficientes no consumo energético e por aí fora, e claro que isso também tem um benefício financeiro, não é? Como tal, os KPIs e ter uma boa base de KPIs é fundamental, e medir a pegada de carbono é o primeiro ponto para começar. Nuno, vou aproveitar toda esta. Pronto, a BA é efetivamente uma área industrial, e agora pegando nisso, Ernesto, Couto Alves, construção civil é um bocadinho diferente do que é uma indústria, é um desafio diferente. Ainda por cima, se forem para o âmbito 3, com a quantidade de estrutura que existe normalmente na construção civil, muito assenta em subcontratação, subempreiteiros, é um desafio que dá trabalho, dá luta. Exatamente, é um desafio grande. Queria primeiro começar por agradecer à PSER por convite. Bem, aos colegas do painel. Efetivamente, queria dar aqui uma nota. A Couto pouco tempo, até um passado recente, estava mais no setor da construção. Contudo, a Couto Alves tem vindo a alargar o ramo de atividade e neste momento a trabalhar nos vários setores de atividade. Eu ia só fazer MCA. O grupo MCA estamos a trabalhar, estamos na energia, onde temos... Só uma pergunta. Estamos a ouvir alguns cortes, não sei se é do micro, ele não é estar baixo, é que ele corta, volta e meia, não sei se... Pronto, então, não sei se ouviram, eu entretanto, deixa-me só aqui ver, mas... Ok. Não sei se calhar recapitulava, a MC... cortou agora um bocadinho também outra vez. Não sei o que é que está a passar, mas... As duas fontes que mandar. O grupo MCA, estão a ouvir agora? Estamos. O problema é que quando ouvimos bem, ele corta Okay. às vezes. Pronto. Queria só dar aqui uma nota, e começando desde o início... Um problema técnico. Já me estão a ouvir? É impecável, ok. Está ótimo. Estes pequenos precalços tecnológicos. Pronto, farei uma correção e começando se calhar por apresentar um bocadinho a empresa Couto Alves. Nós não estamos só no setor da construção, temos efetivamente o setor da construção, uma área muito difícil para entrarmos neste tema da pegada de carbono. Temos também a parte de energias, nós temos 4 verticais de negócio neste momento. Temos as energias, temos energias renováveis, que consiste mais ou menos em desenvolver os projetos de construções de painéis fotovoltaicos, de centrais fotovoltaicas. Temos também a economia circular, aí temos uma indústria, que é a indústria de produção de biodiesel. Temos o desenvolvimento urbanístico, que consiste em fazer a construção de plataformas logísticas com certificação livre, por isso também muito ligado também à sustentabilidade. E temos o setor das infraestruturas, que aí é a construção e a dificuldade maior em fazer o cálculo da pegada, e temos a questão da saúde, que estamos com participações financeiras. Efetivamente, o grupo MCA está alargado por vários países, o que nos dificulta muito aqui esta temática da sustentabilidade.
Nós recentemente abraçamos a sustentabilidade. Não foi muito difícil abraçar a sustentabilidade, porque nós já estamos certificados no âmbito de qualidade, ambiente e segurança ao longo dos anos e digamos que a segurança e o ambiente já são parte integrantes dos ESGs, dos pilares de sustentabilidade, por isso permitiu-nos um bocadinho ter mais fácil nós pegarmos neste tema da sustentabilidade e avançarmos para a pegada. Nós começamos por avançarmos para o cálculo da pegada por uma iniciativa própria da empresa, do grupo. Nós, em 2021, quando estávamos a fazer a definição dos KPIs para o grupo, que está alinhado com a estratégia, com a sustentabilidade, está alinhada na estratégia do grupo, nós começamos por definir os KPIs e nessa definição foi-nos posto o desafio do cálculo da pegada carbónica. Pegada carbono. Esse cálculo da pegada foi bastante difícil. De qualquer maneira, nós tivemos que avançar com o propósito de perceber onde é que nós estamos em termos de pegada de carbono, ver onde é que nós podemos atuar, quais as empresas e os verticais de negócio com mais impacto da pegada e quais as medidas que nós podíamos desenvolver para mitigar. Essas medidas permitiriam-nos permitiu-nos um bocadinho o que nós queríamos era consciencializar um bocadinho os nossos colaboradores da empresa, digamos, qual é a pegada que cada atividade emite, para podermos tomar decisões nas reduções, quer nas medidas de mitigação para conseguirmos combater este tema. Esta foi bastante difícil, uma fase inicial, porque como são várias áreas geográficas e como há bocado o Pedro disse, nós no setor da construção principalmente temos muitos materiais, temos muitos empreiteiros, por isso dificultou o maior desafio, a maior dificuldade foi efetivamente vermos os fatores de emissão em cada vertical de negócio, porque temos o setor da construção principalmente, as indústrias. Na nossa produção de biodiesel é mais fácil porque digamos que os materiais são constantes, enquanto no setor de construção civil, dependendo do projeto, cria-nos uma dificuldade enorme em fazer o cálculo, em conseguir arranjar fatores de emissões. Esta iniciativa da MCA em pôr-nos em cima da mesa este desafio do cálculo da pegada ajudou-nos bastante, ajudou-nos a capacitar esse conhecimento. Isto permitiu-nos que nós pudéssemos dar respostas aos projetos financiados que nós estamos a ter. Nós, cá em Portugal, não, mas na área internacional, nós estamos a fazer projetos em Angola. Estes projetos são projetos com financiamento externo, que estão as entidades bancárias ligadas a estes financiamentos, e têm regras muito exigentes neste âmbito, no âmbito da sustentabilidade. Foi-nos colocado o desafio já em 2022 e este ano continua outra vez, em projetos que nós estamos a desenvolver, nós temos que calcular a pegada no setor da construção, o cálculo da pegada no âmbito 1, âmbito 2 e âmbito 3, por isso foi bastante difícil. Porque tivemos este conhecimento já tinha sido adquirido, mas para conseguirmos recolher fatores de emissões dos materiais a utilizar na empreitada foi muito difícil calcular a pegada do projeto. É claro que nós não abraçamos o projeto, o âmbito 3 por completo, tivemos que delinear os principais materiais a utilizar. Não podemos abranger tudo, porque senão humanamente seria difícil. Isto foi um acordo que fizemos também com as entidades financiadoras, avançamos nos principais e com maior impacto. Digamos que é bastante difícil, não é fácil. Nós quando estávamos a capacitar, digamos, tentamos recorrer a várias entidades. Isto em 2021 era um tema que ainda era muito recente e que muita gente não estava muito digamos, conhecedores deste tema, que nos dificultou muito. Tentamos entrar com várias empresas de parceria, de consultoria, que também, quando entrávamos no campo do Scope 3, no âmbito do Scope 3, torcia um bocadinho as orelhas, porque, digamos, diziam-nos, até no tom de brincadeira, muitas vezes
diziam-nos boa sorte, porque acho que vocês não vão conseguir. A realidade é que nós tínhamos esse desafio, e principalmente no projeto internacional que nos permite, que nos solicitaram, não foi solicitaram, nos puseram como requisito obrigatório calcular o Scope 3. Esta situação, para nós tínhamos que concretizar, e estávamos com o desafio em mãos. Tentamos recorrer a várias entidades e não tivemos muito apoio. Efetivamente conseguimos calcular e entregamos o processo à entidade financiadora, foi verificada para a entidade financiadora, ultrapassamos este tema, mas digamos que tivemos ali um compasso de espera e ansiosos que efetivamente essa validação fosse concretizada, porque estávamos a falar num projeto de grandes dimensões, um projeto que era bastante relevante para a organização, e o nosso departamento não queria falhar e efetivamente... Ernesto, eu vou pegar nessas palavras e passar para a Susana, e eu e a Susana também sofremos um bocadinho essas dores do início, em que não havia muita gente a avançar nessa linha. Nós começámos em 2019 e realmente nessa altura nós tivemos que partir pedra porque não havia muita gente, como dizia o Ernesto, boa sorte, não vai conseguir. E nós desafiamos mais a Susana, obviamente, que partiu muita pedra nesta área, capaz de ser das pessoas que mais conhece de pegada. Susana, tu sofreste as dores dos verificados, dos consultados e da consultora, não é? Que tiveste de estudar muito, não é? Nesta área. É verdade, é verdade. Bem, eu começo também por cumprimentar a todos e agradecer não só a APSER o convite, como também aqui aos meus colegas pelos trends e a todos que estão a assistir. É bom ver este interesse crescente pelo tema. Mas tens razão, Pedro, e falando assim muito informalmente, foi bem necessário partir muita pedra. E nós começámos logo assim por um mega, não é? Por um scope 1, 2 e 3. Então, e utilizando um dos referenciais mais exigentes, que é a ISO, o protocolo GIGA, sempre dá ali mais alguma abertura, mais alguma flexibilidade. E então foi preciso partir muita pedra, mas isso lá está, isso ainda continua a acontecer com cada projeto novo, seja de apoio de consultoria, seja de verificação, ainda é necessário estudar, preparar, perceber o que é que lá está também, o que já todos referiram, que é a grande dificuldade, o acesso que nós temos a fatores de emissão, bases de dados que são necessárias, mas enfim, começando pelo princípio, pelos fatores que têm motivado as empresas, têm sido os clientes, sem dúvida, o próprio mercado em si, não só os clientes, mas também muitas vezes as empresas verem que a concorrência mais direta já publica estes valores e já os usa para a comunicação ao mercado, tem levado a que muitas empresas realmente comecem a querer calcular a sua pegada de carbono. Em termos de requisitos de clientes, de pedidos, em alguns casos mesmo de imposição, para alguns mercados é necessário ter a pegada de carbono de alguns produtos para poder colocar lá nesse mercado, né? A pegada o cradle to gate. Pronto, enfim, em termos de motivos que têm levado as empresas, motivos externos, tem sido efetivamente a pressão do mercado, clientes, concorrência, e agora até começa a ser, não em termos de pressão, mas em termos de chamar a atenção, os próprios fornecedores. Há fornecedores que começam a apresentar novos materiais e os apresentam como tendo uma pegada de carbono mais reduzida. Já há algumas empresas que estão a apresentar projetos de remoção de carbono, que vão querer entrar depois no mercado livre, não é? Que está a começar a ser regulamentado cá em Portugal, e já começam a fazer alguma divulgação, e isso lá está a chamar a atenção por parte das empresas emissoras, e tem sido com gosto, lá está, porque efetivamente é uma área que eu me tenho dedicado bastante, nos tempos, dedicado bastante,
já não é só a indústria, já há, por exemplo, empresas de gestão de eventos que nos pedem para calcular a pegada de carbono de um determinado evento e dar algumas ideias de como é que pode ser reduzida. E aqui o objetivo, lá está, ou é por pressão interna, ou já começa a ser também, em muitos casos, uma decisão interna, uma estratégia, como os colegas também já falaram, e muito associado, lá está também, como já disseram, à necessidade de reduzir consumos energéticos, de reduzir custos, de ter um posicionamento diferente da maneira como olham para os seus consumos. E efetivamente, lá está, sem conhecer a pegada de carbono, e nós, agora já nem tanto, mas inicialmente nós tínhamos muitas situações até de empresas que diziam que gostavam de estabelecer, por exemplo, um objetivo de atingir a neutralidade carbónica até X, o que é que tinham, como é que podiam reduzir. E quando nós perguntávamos, já tinham calculado, ainda não. Por isso, tem que vão ter que começar mesmo pelo princípio, vai ser necessário calcular. E lá está. E depois, conforme nós vamos alargando a cadeia de valor, quando passamos do Scope 1 para o Scope 2, realmente, efetivamente, há empresas que têm já um Scope 1 e um Scope 2 com bastante peso, mas a maioria tem um Scope 3 com bastante mais peso do que o Scope 1 e o Scope 2. E aí o tipo de iniciativas já é diferente. Mas normalmente lá está, as empresas começam, e é por aí que deve ser, não é? Começam primeiro por olhar para dentro, por olhar para si, como é que podem reduzir os seus consumos diretos, e aí lá está, se surge a necessidade de implementarem sistemas de gestão de energia e aumentar bastante o seu conhecimento. E depois, então, começam a atuar na cadeia de valores, não é? E aí, na cadeia de valor, e aí lá está, surge a segunda grande dificuldade, não é? A primeira são os fatores de emissão, selecionar os mais adequados. A outra é, efetivamente, não só identificar as emissões do Scope 3, mas também como é que as vamos reduzir, como é que vamos envolver as partes interessadas. E muitas vezes estamos a falar de partes interessadas que ainda não começaram, não é, este percurso, e surgem lá está maiores dificuldades, mas penso que a seguir vamos falar mais, não é? Acho que o objetivo é desenvolver mais as dificuldades a seguir. Agora, só na perspectiva da verificação, só para terminar, em termos de o que é que tem levado as empresas à verificação. É efetivamente uma mais-valia, pronto, não só lá está por alguma pressão do mercado, porque querem realmente não só transmitir a sua pegada de carbono, mas tê-la verificada, que eu estou a usar o termo verificada, não é? Muitas empresas também chamam certificação, pronto, aqui estamos a falar de uma verificação, mas no fundo depois tem um certificado, tem uma opinião de verificação que refere que os dados são fiáveis, que estão a cumprir com um determinado referencial que utilizaram para a sua determinação da pegada de carbono. E isso, claro, que transmite outra confiança para as partes interessadas. E depois também algo interessante que algumas empresas têm referido é que também é uma forma uma vez que estamos muito no início, é uma forma delas próprias se autoavaliarem e perceberem até que ponto é que as decisões que foram tomadas pelo caminho, a forma de abordagem, os modelos de quantificação, etc., estão bem selecionados e é uma forma também de eles terem uma validação, chamemos assim, da sua abordagem ao cálculo da pegada de carbono. Obrigado, Sandra. Só a título de clarificação, o nosso público, à partida, estando interessado nesta temática, deverá perceber minimamente do assunto, mas não, para tentar que toda a gente esteja alinhada,
Para quem não tem noção, eu muitas das vezes que recebo telefonemas, as pessoas não têm muita noção do que é a pegada e o cálculo. E há uma dúvida que muitas vezes surge, que é a diferença do Scope 1, 2 e 3. Nós aqui estamos a falar porque já é um habitué, não é? Mas só para clarificar, as Scope 1 são as emissões diretas resultantes do consumo, da combustão de combustíveis fósseis, seja o gás, gasolina, o gasóleo. As Scope 2 são aquelas indiretas resultantes da produção de eletricidade. Estão ali no meio, porque não sou eu que, muitas vezes, é a produtora elétrica que tem essas emissões, mas eu acabo por ter algum efeito, porque se eu quiser não gastar eletricidade, também posso ter algum controle sobre isso. E o Scope 3, que é aquilo que se tem vindo a falar agora como uma dificuldade maior, são as outras indiretas, são todas aquelas emissões que não resultam diretamente da minha atividade e que têm a ver com os meus fornecedores, o que está para a frente, a montante e a jusante. Só para contextualizar para quem não estiver totalmente à vontade com estes conceitos. Voltando ao início, Rui Pedro, dificuldades, estão a implementar, e agora, pegando no próprio título do webinar, como é que vamos diminuir a pegada? O que é que está previsto para o futuro? Quais são os vossos planos? Olha, primeiro, apenas deixar no comentário que sofremos todas as mesmas dores. Não é? Temos todas as mesmas dificuldades. Complexidade de dados, validade desses mesmos dados. Muitas vezes temos que ir para as estimativas e diz isso, não tenho certezas no cálculo, etc. O que fazer agora? A primeira coisa é, como é um bocadinho pegando no meu discurso há pouco, tendo um baseline, mas agora temos uma base de melhoria. É isso mesmo que isso implica. Nós vamos olhar para os dados, vamos olhar para a cadeia de valor, vamos encontrar as oportunidades e ver efetivamente onde é que estamos a produzir mais, onde estamos a emitir mais, e esses serão os principais pontos de foco. Claro que as dificuldades do Scope 3 não é só na recolha de informação, também tem a ver depois melhorias que se possam implementar na casa dos outros, ou na cadeia de abastecimento, quer seja, nos transportes, ou até mesmo se formos muito ambiciosos quando formos para a fase de uso e de fim de vida, e principalmente quando trabalhamos num B2B, perdemos o controle do nosso produto, onde é que ele vai parar, fica bastante mais complexo, mas é da nossa responsabilidade. E a União Europeia cada vez mais está a legislar o EPR, o Extended Product Responsibility, e por isso nós temos que ter responsabilidade sobre o nosso produto e o produto que colocamos no mercado. O Scope 3 não é só na recolha de informação, depois também fica como é que vamos atuar. Infelizmente, eu não me lembro de nenhum produto em que o Scope 1 e o Scope 2 fosse mais relevante que o Scope 3. O Scope 3 é sempre muito mais relevante. Se nós, numa perspectiva basta uma simples análise de Pareto, nós teríamos atuar no Scope 3, que seria ali que teríamos ter um maior impacto. No entanto, as dificuldades de atuação, as dificuldades de criarmos um plano de ação com reduções, então somos, como o Nuno foi, uma BA Glass muito bem, para um SPTI, quer dizer, aquilo parece que estamos ali um bocadinho presos ao que os outros possam fazer. E acrescentando o facto de, falando um bocadinho da indústria da cortiça, nós temos muitos fornecedores que são pequenos, fornecedores que isto da pegada carbónica é futurismo, não é? Nós temos muitos fornecedores e muitas empresas, e infelizmente o fim do mundo e o fim do mês ainda estão um bocadinho em pontos diferentes. Por isso, nós muitas vezes abordamos os nossos supply chain, os nossos fornecedores, e os mais pequenos têm algumas dificuldades em acompanhar este tipo de raciocínio. O que nós fizemos, depois de calcularmos, e posso contar a história, que é isso que interessa, o que nós fizemos foi analisamos a nossa pegada carbónica, fomos ver onde é que estávamos a emitir mais, onde é que estávamos até a fazer algum bem, porque, felizmente, sendo um produto natural, não é? Um produto florestal, até temos alguma parte em que há ali um bocadinho de sumidouro de carbono, e o carbono que fica preso dentro de cada produto, também podemos potenciar essa área, não é uma área que ainda está um bocadinho para ser estudada, mas fomos atuar naquilo que fazemos mal, que é onde emitimos. O primeiro passo que fizemos foi, ok, nós agora temos a pegada carbónica, e a dificuldade de fazer o cálculo foi tanta que nós decidimos implementar um sistema de gestão de energia para o Scope 1 e Scope 2. Nós
investimos, e está em fase de instalação neste momento, um sistema em que nós vamos conseguir medir ao minuto quanto é que produzimos por milhar de rotativas. Nós espalhamos nas unidades todas, depois de uma sessão também faz parte do nosso projeto de digitalização, juntar as duas coisas, a sustentabilidade e a digitalização, temos um sistema de gestão de energia que nós vamos conseguir perceber e analisar tendências e perceber onde é que estamos a consumir, se há algum sistema que está fora do previsto, podemos começar depois a atuar sobre esses sistemas de consumo, precisamente os consumos provocados pelo Scope 1 e o Scope 2, a energia dos combustíveis, como falaste muito bem, e a parte de energia elétrica. Além disso, também criámos todo um plano de racionalização de energia alinhado com base na pegada carbónica. Claro que nós já tínhamos um plano de racionalização de energia, mas fomos beber informação ao cálculo da pegada para melhorar esse plano, porque houve uma outra surpresa que não achávamos que não era relevante e depois apareceu e decidimos incluí-lo no plano de racionalização de energia que já tínhamos. E depois, tendo a base, nós dissemos, ok, nós temos este objetivo, nós depois recorremos a financiamento verde que associamos à nossa pegada carbónica e fizemos um plano até 2030 com targets bem definidos e agora está definido até com o financiamento verde que vai provar que efetivamente conseguimos lá chegar. Ainda não somos no Science Based Targets, mas acho que será o futuro na Code Supply para isso. Muito bem. Nuno, IABA, falaste há bocado de investimentos que vocês estão a fazer para transitar o consumo do gás para outras alternativas. Isso requer, na vossa área da produção do vidro, um investimento muito significativo. Como é que vocês vão então conseguir avançar na diminuição da vossa pegada? Sim, o primeiro ponto, eu pegando aqui antes num tema que a Susana referiu e que eu acho que é fundamental, que é muitas vezes há a tendência de assumirmos compromissos sem medir. E, efetivamente, isso é um erro, não é? Quando queremos atingir a neutralidade de carbono ou outro tipo de objetivos, ou mesmo o Science-Based Targets, eu penso que é um erro clássico, que é quando submetemos ao pedido de redução e aprovação no Science-Based Targets e apercebemos depois que ainda nem sequer começamos a medir. Estamos a comprometermos com alguma coisa e nem sequer temos os valores, e por isso é que o processo às vezes é muito demorado. Eu diria que, partindo daí, tendo uma base de cálculo bem definida, e complementar a Susana, porque tem sido realmente uma ajuda fundamental nesta verificação que fazemos, porque quando fazemos esta verificação aprendemos sempre bastante e este processo também é um processo de aprendizagem contínua, de crescimento, de correção e por aí fora, e por isso eu diria que este ponto de verificação é muito interessante neste ponto de garantir que estamos sempre atualizados. E além de atualizados, não temos nenhum erro, nem nada assim muito crítico no cálculo dos valores. Também depois, falando agora do nosso plano, do nosso roadmap, efetivamente tendo esta base e tendo um objetivo já definido no Science Based Targets, nós começamos a desenhar então como é que queríamos, que passos é que queríamos concretizar e para atingir este valor. E depois custos, não é? Também tivemos que fazer o cálculo de CAPEX e OPEX para saber quanto é que isto iria custar e onde é que realmente poderíamos apostar. Sabendo uma coisa primeiro, Pedro, e fazendo aqui uma pequena correção, não é só no forno que teremos que mudar ou que alterar. Nós sabemos que a redução da pegada de carbono terá que acontecer com diversas iniciativas. Nós estamos focados, efetivamente, no âmbito 1, no Scope 1, para a nossa redução, mas temos muitas ações para o Scope 2 na eletricidade e para o Scope 3. Dando aqui algumas referências, nós pretendemos aumentar o vidro reciclado dos nossos fornos, porque sabemos que quanto mais vidro reciclado tivermos no forno, reduzimos o nosso consumo energético e, como tal, reduzimos as emissões de carbono. Queremos desenvolver uma tecnologia nova de um forno, como já referi,
que vai ser disruptiva e dentro de poucos anos iremos ter aqui soluções muito interessantes de produção de vidro em fornos sem emissões. Queremos procurar também, dentro dos fornos, sempre que fazemos renovações dos nossos fornos, introduzimos sempre novas tecnologias que são mais eficientes e temos sempre reduções, sempre que arrancamos um forno novo, esse forno já tem uma redução de consumo energético muito superior em relação ao que estava lá antes. Temos vários projetos de eficiência energética, temos um projeto global nas fábricas todas, que é conduzido a nível corporativo, que nos permite definir as melhores práticas, as melhores ações e mesmo algumas alterações que fazemos em equipamentos para sermos muito mais eficientes a nível energético. Procuramos alternativas a nível de matérias-primas, porque algumas das nossas matérias-primas são à base de carbono e nós estamos a procurar algumas soluções alternativas para as substituir. Saltando para o âmbito 2, o autoconsumo, a instalação de painéis fotovoltaicos, e estamos a explorar a questão do vento também e outras soluções também, e mais tarde também no Scope 3, atualmente no Scope 3, também já começamos a implementar iniciativas que são, por exemplo, a questão dos transportes, alternativas de transportes mais verdes, por exemplo, privilegiar o comboio ou o navio face ao caminhão, ou então, por exemplo, nas nossas matérias-primas, a produção dessas matérias-primas e a sua intensidade, também sabemos que há aqui algumas soluções que são mais verdes e têm menor impacto na pegada de carbono e, como tal, também estamos a explorar estas soluções. De uma forma muito resumida, diria só que o primeiro ponto não pode ser uma solução só, vai requerer um investimento significativo, que o estamos a fazer, que já o temos bem definido para os próximos 10 anos, 15 anos, e acima de tudo a base está cá, o plano está bem definido, e as tecnologias e tudo isto que estamos a fazer está bem claro para nós qual vai ser o impacto que vai ter depois no final, para atingirmos a tal redução que ambicionamos. Sim, eu concordo plenamente. Há muita coisa que se está na expectativa das tecnologias que estão disponíveis agora e as que vão estando disponíveis, que a tecnologia também da descarbonização está a acelerar a um ritmo muito elevado e inclusive já há muitas soluções que se estão a propor a nível de hidrogênio, a nível de produção de energias renováveis por ondas. Enfim, há uma miríade de tecnologias novas que estão a aumentar a sua importância, a juntar-se àquelas que já nós conhecíamos, como o solar ou a eólica, e não sei se até o Ernesto poderá responder a isso, uma vez que tem no grupo uma empresa que trabalha na área das renováveis, se vocês estão a sentir isso precisamente, desta vez não como os que sofrem com a pegada, mas como aqueles que dão uma solução a quem quer reduzir a pegada. Sim. Nós efetivamente estamos a construir, por exemplo, vou dar um exemplo de uma obra que nós estamos a ter neste momento, que é uma construção de uma central fotovoltaica em Angola, que vai permitir que efetivamente as pessoas que dificilmente teriam, devido à distância que estão das cidades, ter luz, e as energias, a construção dos painéis, das centrais fotovoltaicas e painéis, permitirão fornecer energias para várias cidades. Para dar um exemplo, só num projeto que nós temos uma construção de uma central fotovoltaicas que estima a produção de 370 megawatts, com cerca de 500 hectares. Por isso, para terem mais ou menos a noção da quantidade. Nós, como a semelhança dos colegas, o cálculo da pegada permitiu-nos nós percebermos efetivamente quais as empresas que teríamos que dar mais prioridade para diminuir a nossa pegada. Nós temos objetivos traçados para 2025 e 2030 com reduções significativas na pegada e quem sabe conseguimos chegar à neutralidade carbónica, que vai ser muito difícil, dado que nós temos o setor de construção e temos a aplicação de misturas bituminosas, e é um setor que necessita muito de consumo de combustíveis, mas estamos a tentar procurar alternativas não para eliminar o consumo total do combustível, mas sim para atenuar com a colocação de painéis. Estamos a arranjar
na estratégia da organização existem temas definidos para conseguirmos combater digamos, esses consumos. Por isso, nós tivemos que perceber efetivamente quais as empresas a intervir. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a vertical de negócio do desenvolvimento urbanístico, como nós já fazemos construções com certificação LEED, que são ligadas diretamente à sustentabilidade, nós por natureza já fazemos muitas medidas que estamos obrigados pela certificação e para além dessas estamos a tomar medidas de grupo para conseguir também reduzir essa pegada. Nós, na indústria de produção de biodiesel, também já somos certificados pelo RED 2, o IECC, que também nos obriga a nós já produzirmos um produto sustentável, por isso também já temos muitas medidas de mitigação que são adotadas nessa indústria. O setor da construção, que é o que tem mais dificuldades, também temos várias medidas. Nós, a nível do grupo, por exemplo, nós estamos a tentar equipar todas as instalações com energia verde. Não temos 100% já conseguido, mas digamos que mais ou menos 70% das instalações já são utilizadoras de energias verdes, que são provenientes de energias renováveis. Nós, na contratação, tentamos privilegiar as empresas que estão próximas da localização, das localidades onde nós estamos a executar ou operar, quer em indústria, quer em termos de construção. Nós tentamos já utilizar várias metodologias de otimização de recursos. As escolhas, por exemplo, dos estaleiros estão a dar a assessoriar as empreitadas mais próximas dos locais por causa da distância, da redução dos consumos de gás óleo. Estamos a consciencializar as pessoas para a redução dos consumos. Tivemos também já colocamos relógios que façam o controle de monitorização, os auxiliem a travar, digamos, os consumos em excesso em determinadas alturas, que por esquecimento possam as pessoas sair dos locais e continuarmos a consumir sem essa necessidade. Por isso nós temos um conjunto de planos, algumas atividades já executadas, e temos também um conjunto de ações que ainda não queria estar a desenvolver, aqui a partilhar convosco, com os presentes, porque ainda estão, digamos, a ser trabalhadas. Como ainda não estão concretizadas, não queríamos levantar porque poderemos não conseguir concretizar todas, mas sim, uma verdade é que nós, MCA, temos a sustentabilidade, digamos, integrada no plano estratégico, por isso qualquer atividade que temos, nós temos a sustentabilidade integrada nos planos estratégicos. Nós, inclusive, temos um propósito que é o Empowering Lives for Generations, que é efetivamente nós podermos tomar decisões estratégicas para criar valor, não só para estas gerações, mas para as gerações futuras. Por isso, nós já temos esse propósito connosco. Por isso, digamos que qualquer estratégia de negócio que a MCA desenvolva, a sustentabilidade, neste caso os ESGs, a parte ambiental, a parte social, a parte governance, estão presentes e acompanharão certamente o futuro da MCA, porque desde o nosso Presidente do Conselho de Administração, até ao próprio colaborador, tentamos fazer com que todos saibam mais qual o impacto, a sua pegada na sua realização da sua atividade, qual é o impacto que tem da emissão de carbono, que é para que as pessoas efetivamente consciencializem, que muitas vezes, já partilharam connosco vários colegas de trabalho, que muitas vezes até próprios em casa e nas suas vidas pessoais, em termos de brincadeira, também já fazem o cálculo e também já tomam decisões em função da redução. Acho que e era bom que todos que estamos presentes tenhamos essa noção. As empresas têm um papel muito predominante e muito responsável, e acho que nós temos todos que olhar para a prevenção do nosso planeta. Por isso, empresas já devem realizar suas atividades, tendo em consideração a redução das emissões. Como nós, como cidadãos, qualquer um de nós deve trabalhar nesse sentido. Vamos ter isso como propósito. O planeta é um planeta de todos. Nós temos de estar todos consciencializados, efetivamente, dessas preocupações, porque não é a pessoa A ou a pessoa B, mas sim vai afetar qualquer pessoa. Por isso, acho que queria deixar essa nota, porque
acho que temos todos que estar consciencializados, que não estamos a falar num tema que muitas vezes as pessoas brincam, a sustentabilidade isso é brincadeira, mas não é brincadeira e as pessoas, nós como estamos mais por dentro do tema, se calhar temos essa consciencialização, uma maior consciencialização, mas efetivamente temos que passar todos nós essa mensagem para terceiros, para efetivamente que consigamos levar a um bom porto esta temática. É uma boa mensagem, sem dúvida. Susana, tu do ponto de vista que estás no backstage, não é? Estás a apoiar as empresas no caso das verificações também estás a acompanhar a evolução não só das empresas, mas também das normas. Também vai havendo uma evolução das normas. O que é que a nível de consultoria e de verificações prevês no futuro? Obviamente as empresas acabam por estar um bocadinho mais à vontade, mas as normas também vão sendo um bocadinho mais exigentes, não é? Também vão sendo mais exigentes, sem dúvida. Lá está, porque é importante nós, ao medirmos, sabermos o que é que estamos a fazer, não é? Até porque depois, lá está, é a partir da medição que as empresas vão definir o seu caminho, a sua estratégia e por acaso quero aqui até parabenizar os colegas porque eles ficaram todos, até quase todos, pelo menos os aspectos mais relevantes e mais importantes. A implementação dos sistemas de gestão de energia é muito importante, é preciso, realmente é necessário algum bastante investimento em termos de software e de hardware, mas é a maneira efetivamente das empresas conseguirem ter dados válidos para atuarem. Depois, lá está a cadeia, o envolvimento da cadeia de valor e aqui entra um bocadinho o que todos os colegas falaram, é preciso uma consciencialização global e lá está, e cada vez mais têm surgido normas quer para os ESGs, quer em termos lá está, dos lados de sustentabilidade e agora até com base legal, não só de normalização, mas também de regulamentação. As normas da pegada de carbono, por exemplo, lá está, as ISO já eram um bocadinho mais exigentes quando estamos a falar da corporativa, não é? Não estamos a falar de produto, que de produto eles são muito semelhantes. Na corporativa, a ISO já implicava que se incluísse o Scope 3, a menos que muito bem justificada alguma exclusão de uma subcategoria. O protocolo GHG está a ser revisto nesse sentido, para já ainda permite que se excluam opcionalmente subcategorias, mas está a ser revisto no sentido de efetivamente incluir todas as categorias do Scope 3 e isto vai fazer lá está, alargar, consciencializar as organizações, consciencializar cada um de nós que realmente isto é importante, já não estamos a falar só para meia dúzia, não é, de ambientalistas, que já estamos muito mais à frente em termos de consequências e em termos de ações que são necessárias. Penso que agora, até porque lá está, por causa de estarem a surgir tantos novos materiais, tantos novos equipamentos, e isso é importante ser tratado em conjunto, lá está, com todos os intervenientes. Vamos avançar e já se começa a avançar também para as avaliações de ciclo de vida. Não só a pegada de carbono, e a pegada de carbono já incluindo o Scope 3, quer upstream, quer downstream, quer a montante, quer a jusante, mas também realizar uma avaliação de ciclo de vida em que a contribuição para as alterações climáticas não seja o único indicador, como é o caso da pegada de carbono, mas faça uma avaliação de uma série de indicadores de impacto ambiental. E isso lá está por causa de toda a evolução que tem surgido efetivamente de novos materiais, de novos equipamentos, novas tecnologias, etc., que estão a surgir e é importante, e aí lá está, as normas têm tido um grande desenvolvimento, as de avaliação de ciclo de vida, as de comunicação,
além das da pegada de carbono, e as de S, já lá está, em que vamos juntar todas aqui as três componentes, não é? Da governance do ambiente e a social. Muito bem, é assim, isto realmente até abordámos acho que quase todos os assuntos que haviam para abordar nestas temáticas. Já passou uma hora do webinar, nós também não definimos uma hora de fim, e eu perguntaria aqui à plateia se tem alguma questão a colocar. Também não definimos o fim, mas também não queremos entrar pela hora do almoço adentro. Portanto, está a contar, se houver alguma pergunta a ser colocada aos nossos oradores. Se não, depois eu desafiava era 1 minuto para uma mensagem final de cada um de vocês. O Ernesto já no final já fez um bocadinho isso, já ali um discurso um bocado motivacional, mas assim, a título de conclusão, não havendo mais nenhuma questão que seja a ser colocada pela audiência, eu então passo a palavra. Desta vez vamos fazer ao contrário, vamos começar pela Susana e depois vamos para trás. Assim, então, um minuto de conclusão para motivar os nossos ouvintes a avançarem neste sentido. Susana, acho que houve um problema técnico. Houve, pronto, ok. Nem propósito, foi mesmo na hora H. Mas pronto, então, Nuno, desta vez passo a palavra para fazer o teu minuto de conclusão. Se dá alguma mensagem final. Sim, pronto, a mensagem final é que, efetivamente, todo este processo do cálculo da pegada de carbono é um processo que demora o seu tempo, requer algum investimento e algum foco dentro da empresa para que isso aconteça, e acima de tudo, pronto, é um processo que no primeiro ano, eu diria que é sempre um primeiro ano de aprendizagem, nunca vai ser o processo final, considerar o processo finalizado, e daí nós já estamos a fazer a medição há alguns anos, e o primeiro ano nem sequer pedimos verificação, porque nós próprios reconhecemos que tínhamos que melhorar, teríamos que acrescentar temas que faltavam e por aí fora. Por isso eu diria que uma mensagem final que devemos começar, que hoje em dia já deveremos ter a pegada de carbono calculada nos 3 scopes, devemos caminhar para o processo de validação e verificação, porque, por exemplo, no CDP é um tema pertinente para ter uma boa avaliação, e pronto, e a partir daí, depois de feita esta base, fazer um plano com o investimento associado para a redução dessa pegada. Rui Pedro, 1 minuto, uma conclusão, uma mensagem final. Era simples dizer, faço as minhas palavras, aquilo que o Nuno acabou de falar. Eu acho que é base de muita melhoria. Volto a dizer, o que nós não sabemos, não podemos melhorar. É base de qualquer processo de melhoria contínua, e na sustentabilidade não é diferente. Eu acho que isto é uma função, voltando ao início outra vez, encarar a sustentabilidade, encarar os temas com responsabilidade. Está a dizer, para nós mudarmos o mundo amanhã, mas é tomar a melhor decisão e a decisão mais responsável todos os dias. E a pegada de carbono serve para isso mesmo, para nós conhecermos o que é que estamos a falar, para podermos conversarmos todos, falarmos todos numa linha, e depois tomarmos as melhores decisões à medida que vamos fazendo, vamos gerindo o nosso negócio. Por isso, eu acho que é um dos pontos relevantes do que é levar esta questão na sustentabilidade. Muito bem. Ernesto, há bocado quase ficou respondido, mas se tiveres alguma palavra final, acho que o teu final há bocado foi a mensagem. Sim, partilho a mesma opinião dos colegas. Há bocado também, já como referiu, já tinha mencionado, deixando uma mensagem para todos. Queria sim, é só dizer efetivamente que nós devemos incorporar efetivamente a sustentabilidade
e devemos, é claro, não só termos uma visão para a sustentabilidade, temos que reduzir a todo custo, não. Nós temos também que criar valor, por isso as empresas têm que ganhar dinheiro, digamos, para que haja empregos, isso também faz parte da sociedade, mas sempre que no desenvolvimento de cada atividade deve estar presente a estratégia de sustentabilidade. Isto sim, para que nós possamos desenvolver valor e paralelamente trabalharmos na sustentabilidade para um mundo melhor, para um planeta melhor, para uma vida melhor. É essa a mensagem que eu queria colocar. Já tinha falado há bocado, se calhar mais de um minuto sobre a mensagem, por isso finalizo com esta. Muito obrigado. Susana, capta a ti fechar. Lá está, também gostava de assinar aqui por baixo do que os colegas já disseram. E para quem está a começar, que pense bem no que quer fazer, defina bem, que dê passos consistentes, não queira fazer tudo de uma vez, pode apontar, não é, para tudo, mas vai estabelecendo alguns milestones, alguns objetivos que pretende alcançar e ir dando esses passos para ser consistente e para o conseguir fazer, lá está, de forma sustentável, estratégica. É muito importante incorporar todas estas ações a nível da estratégia e começar logo, lá está, sempre que pensa em algo, ter logo este pensamento também do que é que se pretende atingir em termos de pegada de carbono e não só, da sustentabilidade em termos globais. Em termos das verificações, e quero agradecer aqui também o que o colega disse, eu espero que as empresas continuem e vão continuar, porque efetivamente sentimos isso, a efetuar, a solicitar a verificação dos dados e isto é uma aprendizagem, aprendemos todos, aprendem as empresas e aprendemos nós cada verificação e vamos evoluir, lá está, e espero que caminhemos sem querer ser assim agora muito, mas caminhamos todos no mesmo sentido. Muito bem. Pronto, antes de concluir mesmo, tínhamos aqui uma questão, não vamos agora abrir isso, mas eu acabo, se calhar, tentar responder de uma maneira muito rápida. A questão é relativamente à pegada de carbono nos setores alimentares e no setor agroindustrial. Se é mais fácil ou mais difícil das empresas que estão aqui a falar. Só para referir que a BA produz embalagens para o setor alimentar, portanto também acaba por estar um bocadinho sujeito às regras do que são no setor alimentar. A Corp Supply também, ao produzir rolhas, também está sujeita. Portanto, o grupo MCA, se calhar, muitas das construções também poderão ser sujeitas a condições que são limitadas pelas regras do setor agroalimentar. Portanto, acaba por estar um bocadinho em todo lado. Nós, na sexta-feira passada, a APSER fez um encontro da APSER Food, em que a questão era precisamente essa: como é que estamos entre a conciliação do que são as regras de controle alimentar e a sustentabilidade. No genérico, a resposta foi sim, é possível, até porque muitas das características que são obrigatórias do setor alimentar acabam por facilitar também a questão da implementação de sustentabilidade. Espero ter respondido. Se for caso disso, nós estaremos abertos a responder isto noutras formas, por e-mail, ou podem contactar a APSER e depois, se for caso disso, também pedimos aos intervenientes para nos ajudar na resposta. Muito obrigado mais uma vez aos oradores, foi um prazer ter-vos aqui novamente. Obrigado a todos que tiveram a assistir ao webinar. Deixo aqui depois o meu contacto e o da Cláudia, no caso de ser necessário alguma coisa, estejam à vontade para contactar e a APSER está sempre disponível para vos ajudar. Muito obrigado a todos e tenham o resto de bom dia. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Obrigada.